Olá pessoal, bem-vindos a essa aula sobre diagonalização de operadores lineares. Nas últimas aulas, a gente viu que, dada uma transformação linear e bases para os espaços envolvidos, essa transformação linear é representada por uma matriz. E a gente pode se perguntar então, quais que vão ser as bases que vão tornar essa matriz o mais simples possível. E no caso de uma transformação que vai de um espaço nele mesmo, a gente pode querer que essa matriz seja, por exemplo, uma matriz diagonal. Então, é isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai ver quando que vai existir uma base que faz com que a matriz de uma transformação de um espaço nele mesmo seja diagonal. E aí, nessa aula aqui, eu vou apresentar vários resultados que estão relacionados a isso. E vou começar com esse teorema aqui. Seja T uma transformação linear, lambda1 e lambda2, dois autovalores para essa transformação linear, e L1 e L2, conjuntos Li de autovetores associados a esses dois autovalores aqui, respectivamente. Então, a união deles vai ser um conjunto Li, ou seja, se eu pegar um conjunto de autovetores Li associados ao lambda1, pegar um outro conjunto que também é Li de autovetores associados ao lambda2, na hora que eu juntar os dois conjuntos, quando eu fizer a união desses dois conjuntos, o resultado que eu vou obter vai ser um conjunto Li também. E eu não vou demonstrar esse teorema, mas vou apresentar esse corolário aqui, né, uma consequência desse teorema, que é a seguinte. Se a gente tem um espaço de dimensão n, V, e a gente tem uma transformação de V nele mesmo. E se essa transformação tem n autovalores distintos, né, onde n é a dimensão aqui, então o que vai acontecer? Para cada autovalor, eu vou ter pelo menos um autovetor associado a ele. Então, a gente vai conseguir n autovetores Li para V, e, portanto, V vai possuir uma base onde todos os vetores dessa base são autovetores da transformação. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem essa transformação aqui do R2 em R2, que manda o vetor xy em menos 3x mais 4y e menos x mais 2y. Então, primeira coisa, se a gente pega a matriz dessa transformação em relação à base canônica de R2, essa matriz vai ser menos 3, 4, menos 1 e 2. E aí, quem que vão ser os autovalores dessa transformação aqui? Os autovalores para essa transformação vão ser 1 e menos 2, e um par de autovetores associados a esses dois autovalores são o vetor 1, 1 e o vetor 4, 1. E o que aquele corolário que a gente acabou de ver diz pra gente? Ele diz que a gente vai conseguir uma base de autovetores, que no caso vão ser esses aqui, para o espaço R2. E vamos reparar agora o que acontece se a gente escrever a matriz dessa transformação em relação a esses autovetores aqui. Então, primeiro a gente tem que escrever T de V1 e T de V2, como que eles ficam escritos em relação a essa base. E aí, T de V1, como V1 é um autovetor, isso vai dar um número vezes V1 mais 0 vezes o V2. E, de novo, como V2 também é um autovetor, isso vai dar 0 vezes V1 mais um múltiplo do V2. E aí a gente pode escrever, então, a matriz de T em relação a essa base beta formada por esses autovetores, ela vai ser, então, uma matriz diagonal. Certo? Justamente por eles serem autovetores. E vocês podem reparar também que, como T de V1 é 1 vezes V1 e T de V2 é menos 2 vezes V2, os elementos que apareceram aqui na diagonal principal são justamente esse 1 e esse menos 2. Então,
se a gente tiver que beta é uma base de autovetores para o nosso espaço V, a matriz da transformação em relação a essa base beta, ela vai ser diagonal, e na diagonal aqui vão aparecer justamente os autovalores dessa transformação linear. Então a gente viu ali que se a gente tem um operador linear e a gente tem uma base de autovetores para ele, a gente consegue escrever a matriz dele como uma matriz diagonal para essa base. Isso leva a gente então a essa definição aqui, seja T um operador linear, a gente diz que ele é um operador diagonalizável se existir uma base para o espaço cujos elementos vão ser autovetores de V. E aí, nesse caso, para a gente diagonalizar esse operador, para a gente escrever a matriz dessa transformação linear como uma matriz diagonal, basta escrever ela na base de autovetores que a gente tem para o espaço V. E aí o restante dessa aula, então, vai ser dedicada a descobrir quando que a gente vai poder encontrar essa base de autovetores para uma transformação linear. E aí, para isso, eu vou começar com essa definição aqui. Então, seja P de x um polinômio e A uma matriz quadrada. Então, a gente vai definir o que é o polinômio aplicado aqui na matriz, que vai ser simplesmente a gente pegar aqui no polinômio e substituir onde tem x por essa matriz. Por que a matriz aqui tem que ser quadrada? Porque para a gente poder ficar multiplicando ela por ela mesma, a gente tem que ter uma matriz que tem o mesmo número de linhas e de colunas, certo? Senão essa multiplicação não estaria definida. Então, o polinômio aplicado na matriz é isso. É simplesmente substituir aqui no polinômio onde tem x pela matriz. E aqui, onde tinha um número, a gente coloca a identidade. E no caso em que quando a gente faz isso, certo? Quando a gente substitui a matriz aqui no polinômio, a gente obtém a matriz nula, a gente diz que esse polinômio anula a matriz. E a gente vai ter um outro polinômio, que vai ser importante também sobre a matriz, que vai estar relacionado com o polinômio característico, que vai ser o que a gente vai chamar de polinômio minimal. Então, seja uma matriz quadrada, o polinômio minimal dessa matriz A vai ser um polinômio, m de x. Esse polinômio aqui, o coeficiente do termo de maior grau vai ser 1. E esse polinômio vai ter duas características. A primeira é que ele anula a matriz. E a segunda é que ele é o polinômio de menor grau dentre todos os polinômios que anulam a matriz A. Então, por exemplo, vamos considerar essa matriz aqui. A matriz 0, 1, 1, 0. Que eu vou chamar de A. Então, primeira coisa, a gente vai procurar polinômios que anulam essa matriz. Então, um polinômio para anular essa matriz, primeira coisa, ele não pode ter grau zero, né? Porque se o polinômio for uma constante, né? For p de x igual a 3, por exemplo, isso não vai anular aqui, né? Então, não pode ter grau zero. Se a gente pegar p de x igual a ax mais b, então, polinômio de grau 1, o que vai acontecer? Se o a aqui for diferente de zero, para ele ter grau 1, né? Então, a gente vai ter uma matriz aqui, a gente está multiplicando isso por um número, a gente vai ter uma matriz que tem essas entradas diferentes de zero, e quando a gente somar com b vezes a identidade, vai dar uma matriz não nula. Então, isso aqui nunca vai anular essa matriz. Então, esse polinômio aqui não vai funcionar. E se a gente tentar agora um polinômio da forma p de x igual a ax2 mais bx mais c, e na verdade, aqui eu vou até tirar esse a, porque a gente vai querer sempre um polinômio que o primeiro termo aqui é 1. Então, olha só.
quem que é A ao quadrado aqui? Se a gente multiplicar A por ela mesma, a gente vai obter a matriz identidade. E aí, se a gente pegar, então, identidade mais bx mais c, se a gente fizer o b igual a 0 e o c igual a menos 1, então se a gente fizer p de x igual a x ao quadrado mais 0x menos 1, então quando a gente fizer a ao quadrado menos a identidade, a gente vai obter a matriz nula. Então nesse caso aqui, se a gente fizer p de a gente vai obter a identidade menos a identidade, que é a matriz nula. E, portanto, esse aqui é um polinômio que anula essa matriz A. Além disso, ele é o polinômio de menor grau, né? A gente não tem nenhum polinômio de grau 0, nem de grau 1, que anula essa matriz A. E, portanto, esse aqui é o polinômio minimal para essa matriz A. Ele anula ela e ele é o de menor grau. A gente tem agora esse teorema aqui, que eu não vou demonstrar, porque a demonstração dele envolve alguns conceitos que vão fugir do nosso curso de álgebra linear, mas que vai ser bastante importante para a gente, que é o seguinte. Seja ter uma transformação linear, que vai de um espaço nele mesmo, e a gente vai supor que esse espaço tem uma base alfa qualquer, e que esse espaço tem dimensão n. Bom, então, essa transformação vai ser diagonalizável se e somente se o polinômio minimal dessa transformação em relação a essa base, que é qualquer, for da seguinte forma. A gente vai poder decompor esse polinômio, então, como x menos uma raiz, x menos outra, até x menos uma raiz, onde cada uma dessas raízes aqui é distinta. Certo? Então, por exemplo, se a gente puder decompor o polinômio minimal como x menos 2, x menos 3, x menos 4, então essa transformação vai ser diagonalizável. Por outro lado, se aqui tiver que aparecer uma raiz com multiplicidade maior do que 1, por exemplo, se o polinômio minimal for x menos 2 ao quadrado vezes x menos 3, então essa transformação não vai ser diagonalizável. Ou seja, o que esse teorema diz para a gente é que o fato da transformação ser diagonalizável ou não está amarrada com o fato do polinômio minimal poder ser decomposto num produto de x menos raízes distintas. Certo? Então, no fato do polinômio minimal não ter raízes com multiplicidade diferente de 1. E um outro teorema relacionado a essas mesmas coisas é o teorema de Cayley-Hamilton, que diz o seguinte: se a gente tem uma transformação que vai de um espaço nele mesmo, uma base qualquer para esse espaço vetorial, e a gente pega o polinômio característico para essa transformação, então quando a gente aplicar o polinômio característico na matriz dessa transformação, isso vai dar a matriz nula. Certo? Então, o polinômio característico, ele sempre vai anular a matriz da transformação de um espaço nele mesmo, independente da base que a gente colocar. Eu não vou fazer a demonstração desse teorema, mas ela passa por escrever o polinômio característico, né, como determinante da matriz menos lambda de identidade, e ver que quando a gente substituir as entradas aqui da matriz, vão todas se anular. Então, a gente viu que o polinômio característico ele também é anulado pela matriz. E aí, a gente pode se perguntar qual que é a relação, então, do polinômio característico com o polinômio minimal. E esse teorema aqui diz o seguinte: as raízes do polinômio minimal são as mesmas raízes do polinômio característico. Então, um lado disso daqui é claro de entender, porque como o polinômio característico é anulado pela matriz, então ou ele vai ser o minimal, ou o minimal vai ser menor do que ele, vai ter que ser algum divisor dele. Mas o que esse teorema aqui está dizendo é que quando a gente pegar esse divisor do polinômio característico, a gente tem que pegar um divisor que tem todas as raízes, porque todas as raízes do polinômio característico também vão ser raízes do
polinômio minimal. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem um polinômio característico para uma matriz, e esse polinômio característico é dessa forma que ele é lambda menos 2 ao cubo vezes lambda menos 5 vezes lambda menos 7 ao quadrado. Né? E vamos supor que isso aqui é um polinômio característico de A, de uma matriz A. E aí o que acontece então? O polinômio minimal, ele vai ser um divisor desse cara, mas ele tem que ter todas as raízes. Então, o polinômio minimal, que eu vou chamar aqui de m de x, ele vai ter que ter o lambda menos 2 elevado a alguma coisa, ele vai ter que ter o lambda menos 5 elevado a alguma coisa, ele vai ter que ter o lambda menos 7 elevado a alguma coisa. E nesse caso aqui, o alfa, ele pode ser 1, ele pode ser 2, ou ele pode ser 3. Certo? Ele tem que estar entre 1 e esse número aqui. E o beta aqui, ele pode ser 1, mas ele pode ser 2 também. Certo? Então, quando a gente pegar o polinômio característico e a gente encontrar as raízes dele, todas as raízes dele têm que aparecer no polinômio minimal, e elas têm que aparecer com multiplicidade entre 1 e a multiplicidade que a gente tem aqui. E aí, finalmente, a gente tem esse teorema aqui que diz pra gente, então, quando que a matriz vai ser, de fato, diagonalizável. Então, se a gente tem aqui, olha, os autovalores distintos de uma transformação linear, T, essa T ela vai ser diagonalizável somente se esse polinômio aqui anular a matriz de T, onde esse polinômio aqui é x menos uma raiz, x menos outra raiz, até x menos a última raiz aqui. Então, x menos cada um dos autovalores, a gente faz o produto disso. Se isso aqui anular a matriz de T, ela vai ser diagonalizável. Se isso daqui não anular a matriz de T, no polinômio minimal, algum desses termos aqui tiver que aparecer com multiplicidade maior do que 1, então essa matriz não vai ser diagonalizável. Não vai existir uma base onde a matriz da transformação vai ser diagonal. E aí, a gente tem um exemplo aqui de determinar se essa transformação linear aqui de R4 em R4 é diagonalizável. Ok, então, para começar, eu vou escrever a matriz dessa transformação linear em relação à base canônica, que eu vou chamar de alfa. E a matriz dessa transformação em relação à base canônica, né, é fácil de escrever, porque escrever esses vetores aqui em relação à base canônica vai ser fácil, né? Então aqui vai ser 3, 0, menos 4 e 0. Ela manda o 0, 1, 0, 0 no 0, 3, 5 e 0. Opa, que faltou uma vírgula. Ela manda o 0, 0, 1 no 0, 0, menos 1 e 0. E ela manda o 0, 0, 0, 1 no 0, 0, 0, menos 1. Então, essa daqui é a matriz dessa transformação linear. E aí, primeiro, a gente vai calcular o polinômio característico. Então, determinante dessa matriz, né? Menos lambda identidade. E notem que essa matriz aqui é triangular, superior. Na hora que a gente subtrair lambda identidade, vai continuar sendo uma matriz triangular superior. E, portanto, o determinante vai ser o produto dos elementos que vão aparecer na diagonal principal. Então, vai aparecer 3 menos lambda, 3 menos lambda, 3 menos lambda ao quadrado, vezes menos 1 menos lambda, menos 1 menos lambda. Eu vou escrever como 1 mais lambda ao quadrado, né? Mas eu poderia colocar menos 1 menos lambda ao quadrado também, ia dar na mesma. Então, esse aqui é o polinômio característico. E aí, quem que é o polinômio minimal dessa matriz? Então, o polinômio minimal, ele vai ter essas mesmas raízes, certo? Que vão ser 3 e menos 1.
Só que essas raízes podem ter multiplicidade 1 ou 2. E para a gente saber se ela é diagonalizável, a gente tem que saber se elas vão aparecer no polinômio minimal com multiplicidade 1. Então, o que acontece? A gente vai pegar o polinômio aqui, olha, 3 menos lambda vezes 1 mais lambda. A gente testa esse polinômio. Se esse polinômio anular a raiz, então ela vai ser diagonalizável. Se ele não anular a matriz, ela não vai ser diagonalizável. E aí, então, se a gente efetua a multiplicação aqui, né, a gente vai obter o quê? Vai obter menos lambda 2, menos lambda mais 3 lambda, né? Então, mais 2 lambda, mais 3. A gente pega essa matriz, substitui aqui, né? Ela ao quadrado, menos ela ao quadrado, mais 2 vezes ela, mais 3 vezes a identidade. E quando a gente faz isso, substituindo, a gente obtém a matriz nula. Portanto, esse aqui é de fato o polinômio minimal dessa matriz. E como esse é o polinômio minimal, a gente tem aquele resultado que diz, então, que essa matriz é diagonalizável. Certo? Então, se a gente pegar a base, se a gente pegar uma base em que dois vetores são autovetores Li associados ao 3 e dois vetores são autovetores Li associados ao menos 1, a gente vai ter uma base na qual a matriz dessa transformação vai ser uma matriz diagonal. Nessa aula, então, a gente viu o que é o conceito de uma transformação linear ser diagonalizável e a gente viu como que o fato dela ser diagonalizável está relacionada ao polinômio minimal dessa matriz. Essa aula fica por aqui. Até a próxima, pessoal!